Olá, tudo bem com você? Deixa eu vir mais para cá. Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você. Bom, eu vou começar diferente. Normalmente eu tenho terminado com alguma coisa meio fora da estética, né? Só que hoje eu vou começar fora da estética. Dá aqui para mim. Obrigado, mano. Aqui, ó. Essa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês já viram minha gata, né, a Sofia? Essa aqui é a Beth. Olha para a câmera, Beth. Olha aqui, tá cheirosinha. Chegou do pet shop agora. Essa é a minha Beth. Essa é a Beth. Eu me divirto com ela, faço carinho nela, ela é muito carinhosa, é uma shih tzu, olha que delícia, olha que delícia. Oh, meu Deus do céu. Tá. Eu vou explicar qual é o motivo de eu falar da minha Beth para vocês. Eu vou fazer esse desabafo, né, com vocês aqui, que são de Guarulhos, tem a ver com Guarulhos S.A. e com todo mundo que estiver assistindo em qualquer lugar do Brasil agora. Dá tchau, Beth. Dá tchau, tchau. Isso. A Sofia fez podcast. Obrigado, mano. Pera aí. Segura aqui, deixa eu tirar a câmera, senão minha mulher me mata depois. Eu vou dar um corte aqui. Voltei pra mim, senão minha mulher me mata. É que eu deixei fora do áudio. Vamos lá. Por que eu tô falando da minha Beth? Porque essa minha Beth é a minha Beth, né? Faz sucesso aqui em casa. E é legal, né, ter um bichinho de estimação, como eu tenho a Sofia, que é a gata, e a Beth, que é. Por que eu estou falando da Beth? Porque eu não tenho assistido muito TV aberta, mas eu tenho visto alguns dias aí. Não, é mais para cá, esquerda, aqui, isso, assim, mais para cá, um pouquinho só. Aí, beleza. E eu tenho visto o que tem de Beth na televisão, canal aberto. Programa de esportes, Bet. Programa de auditório, Bet. Bet isso, Bet aquilo, mas não é a minha Bet, né? Não é a Bet com B-E-T-E, não é a Bet. Aliás, ela não é com T, tem mudo também, T-H. Tudo é Bet e é propaganda de jogos. E eu estava vendo o nível da propaganda e do que se falam nessas propagandas dessas bets, que são, na verdade, apostas, jogos, e que fala que você vai se divertir. Umas mais sérias, né? Olha, autorizada pelo governo, isso, aquilo. Eu queria falar para você o seguinte, que ainda não entrou numa dessa, não entre, né? Não entre. Tem até aquele cara do negócio de, sei o que lá, sorte, viva a sorte, enfim, explicando, né, que é jogo, que é aposta, mas está falando que você vai se divertir. Eu vou falar para vocês uma coisa, bet não é diversão coisa nenhuma, é aposta. E aposta não é diversão, né? Ninguém se diverte jogando na loteria esportiva, fazendo o jogo da Mega Sena. Quando faz, espera, né, ganhar. Tem por alguns dias, dependendo de quando fizer o jogo, algumas poucas horas, a ilusão de que podendo ganhar aquele prêmio vai mudar a sua vida. Isso traz uma falsa sensação de felicidade, que quem tem que explicar tudo isso é minha mulher, que é doutora lá em psicologia, e eu não, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho, e pelo que eu já conversei, é lógico, sobre isso, essa falsa sensação de que tudo vai se resolver num passe de mágica nos dá um ânimo, dá um alento para a gente por um pequeno período, né, que nos traz aquela felicidade de fazer planos diante de um ganho, né, substancial sem nenhum esforço, apenas com uma sorte momentânea. Óbvio que alguém vai ganhar. Ah, Maurício, você joga? Jogo. Sempre? Não. Eu até brinco com as pessoas, eu falo, só jogo na Mega Sena e faço um joguinho, 2 no máximo, quando está acumuladaça, né? Por quê? Porque a chance de você ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões, né? Talvez seja mais fácil alguém gozando de boa saúde e que cisme de amanhã fala, pô, você é astronauta, é capaz de conseguir ser astronauta e não vai ganhar na Mega Sena nunca, né? Por quê? Porque não vai conseguir. É 1 em 50 milhões, mas alguém vai ganhar. E essa esperança de que alguém vai ganhar, você joga, né? Mas você não se diverte. Você tem aquela falsa ilusão. Algumas pessoas, eu já vi gente discutindo. Eu sou sauneiro, né? E eu uma vez vendo um grupo de pessoas, estava acumulado em
30 e algumas coisas de milhões lá na Mega Sena, e o camarada lá no restaurante da sauna fazendo uma pilha de jogos, aí entra um amigo, fala, dá um palpite aí e tal, não, mas se eu fizer e tal, isso vai me dar quanto? Eu vou te dar 500 mil, pô, mas você vai ganhar 30 milhões e vai me dar só 500 mil? E aí começou uma discussão que começou a ficar acalorada, gente, começou a ficar séria, da brincadeira, pô, você é mendigo, você só vai me dar 500 mil, ganhando 30 milhões? E aí eu, brincando também, falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu querido, você acha que você vai ganhar mesmo? Você acha que você vai ganhar? Sério? Quantas vezes já não fez esse mundaréu de jogos assim como acumulado? Várias vezes. Ganhou alguma? Não, nem passou perto. Então vocês estão brigando por um dinheiro que não existe, né? Por uma situação tão hipotética que é impressionante, né? Mas você faz planos, você traz aquilo para a realidade, você acredita naquilo. Então perceba o poder que tem o jogo, o poder que tem a aposta para as pessoas. E essas bets são apostas que você vai fazer. Você não vai mais assistir uma partida de futebol. Eu estava tentando entender como é que funciona. Se vai ter um lateral, se fulano vai ser expulso, se não vai. A gente já está vendo jogadores aí respondendo processos porque estão fazendo coisas para que dê certo em alguma coisa de jogos. Tem influencers que estão respondendo também, até presos já foram, por conta de lavagem de dinheiro. Então não estamos falando aqui, gente, de uma coisa divertida. Nós estamos falando do jogo que entrou no Brasil, né? Das apostas, desse jogo que tem que ter sorte, enfim, e que não tem nada de diversão. É jogo, é aposta, ninguém se diverte. Está buscando uma grana fácil, enriquecer, né, facilmente. Vai enriquecer numa aposta de bet e tal? Muito difícil. Eu estava vendo a possibilidade de você ganhar uma grana em cima disso. Nós temos, nos Estados Unidos, tem os cassinos, Las Vegas, tal, enfim. Você tem o quê? O histórico de jogadores que arruinaram não a si mesmos, mas a famílias inteiras. Perderam tudo, né? E isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente vê quantos bilhões estão saindo de pessoas que recebem Bolsa Família, que estão torrando tudo aonde? Nessas bets. Entra no aparelho celular e já faz, estão tentando agora, não sei se já conseguiram, proibir Pix para fazer apostas. Então o negócio está ficando sério, porque a pessoa vicia naquilo. Essa falsa sensação de que vai ganhar uma grana fácil, enriquecer fácil, principalmente com esses influencers que parecem na frente de carrões e tal. Gente que ganha grana para falar que ganhou dinheiro no jogo e não ganhou. Ganhou o seu dinheiro, se você apostou. O cara pegou essa grana, deu para o cara que é influencer, que tem milhões de seguidores, e o cara fala que ganhou. E você, tonto ou tonta, acredita e vai entrar nessa. Bet, para mim, é só a minha cachorra. Essas bets aí, gente, vou falar para vocês, se você está entrando nessa, para agora, sai fora. Não é diversão, coisa nenhuma. Não é assistir um jogo, eu vi uma propaganda também, que os meus amigos, no rádio isso, que os amigos só assistem o jogo, mas ele não. Ele assiste o jogo cheio de emoção, porque ele vai tá disputando alguma coisa a mais e ele pode ganhar alguma coisa a mais, que seriam as apostas que ele faz, se vai ter lateral, se vai ter pênalti, se vai ter isso, se vai ter aquilo, e de acordo com o que ele aposta, o prêmio é maior, né? É melhor os amigos que ficam tomando cerveja e assistindo uma partida de futebol despretensiosamente do que esse que fica ali no telefone prestando atenção e no jogo prestando atenção para ver se vai acontecer alguma coisa e ele vai ganhar uma grana. Não é diversão, não é diversão. É um vício. E é um vício bastante complicado, porque faz com que as pessoas levem famílias à bancarrota, criam dívidas. Tem adolescentes, tem gente entrando nessa, que é muito fácil burlar todo o sistema de segurança, se é menor ou maior de idade. Prestem muita atenção nos seus filhos. Estava vendo aquele Viper, que estão fumando, aquilo faz muito pior, faz mais mal para a saúde do que um cigarro, um tabaco normal, né?
que não é vapor que põe no peito. Quanta gente não está tendo problema, é proibido, mas vende. Vende na internet, tudo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, aliás, é o tópico do programa hoje, né, em relação à Câmara Municipal de Guarulhos. Então eu vou falar para vocês uma coisa, Bet, para mim, é a minha Shih Tzu. Essa é legal, essa é bacana. Nenhuma Bet, ainda que legal pelo ponto de vista da legislação nacional, não é legal para a sua vida. Não é. Não entre nessa. Não é diversão. Há também aqueles planos que vou colocar na sua garagem uma RAM, vou colocar na sua garagem, vai colocar nada. Você tem que participar do sorteio, que também é muito difícil de você ser sorteado. Quantas pessoas não compram? Você vê que poucos reais que você compra lá o número e vai depender de muita coisa. É mais uma loteria, nada mais do que isso. Só que a linguagem que eles dão é de diversão, que não é. A linguagem é que você vai ganhar e você não vai ganhar. A chance é muito pequena de você ganhar. Prestem muita atenção nisso. Cuidado, gente. Tem muita gente no Brasil hoje enriquecendo com essa porcaria de jogos. É por isso que sempre evitaram cassinos no Brasil. Por quê? Porque isso está se espalhando, porque a gente tem um cassino hoje pela internet, aqui ó, no telefone celular. Ó, 2022, estou gravando agora, dia 30 de abril. Gente, é um alô que eu estou dando para vocês. Fiquem de olho nos seus filhos, marido, na mulher, mulher no marido. Se tiver entrando nessa e tiver percebendo que o negócio está ficando feio, procure imediatamente tratamento. Busque um psicólogo para poder fazer uma terapia, buscar outra saída para suas frustrações, para os seus desejos, para as suas ansiedades, que não entre nessa, porque não é uma boa, não é diversão. Bet não é diversão, beleza? Eu tinha que falar isso, eu estou engasgado aqui, vou falar, mas hoje eu resolvi falar isso daí, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou, deixa eu já fazer aqui testemunhal, que ainda mesmo falando o que eu vou falar aqui, eu continuo acreditando nisso. É uma campanha que a Câmara Municipal está fazendo a respeito de trazer, né, para o Legislativo a participação de todo cidadão, que eu acho extremamente importante. Essa é a ideia do programa. Muita gente tem comprado essa ideia, você pode ver que no último a gente teve lá participação, ainda aqui indireta, do Major, que mandou a fotografia do buraco, do Cássio, que também mandou lá o que ele vai fazer de evento lá para a namorada, do Macuco, para abordar vários assuntos, enfim. E a gente está melhorando, vocês estão vendo que eu estou com um cenário diferente hoje, que eu estou terminando o estúdio para ficar um negócio mais sisudo, mais sério, né? Mas eu acho que vale a pena explorar várias possibilidades que, graças a Deus, eu posso ter onde eu estou, beleza? Mas a ideia é essa, tá? É trazer as pessoas para o Legislativo, levar as pessoas para o Legislativo para que a gente possa realmente fiscalizar aqueles que foram eleitos para nos representar, beleza? E vamos lá então. Pessoal, como a gente faz para ajudar Guarulhos a evoluir cada vez mais? É isso que está em discussão na Câmara Municipal e esse diálogo envolve você, porque os vereadores são os representantes dos nossos interesses e das nossas opiniões. O importante é que a Câmara está determinada a evoluir junto com a cidade. E sabe como ela está fazendo isso? Com mais trabalho, mais inovação, mais diálogo e o que é essencial, estando cada vez mais próxima da população. Porque é assim, ouvindo você, que os vereadores podem propor as transformações que melhoram a vida de todos nós. Vamos preparar nossa cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos está trabalhando para isso e conta com a sua participação para isso acontecer. Vamos evoluir juntos. Para saber como participar, acesse, está aí, olha, Guarulhos, o portal da Câmara, guarulhos.sp.leg.br, para você poder participar, acompanhar as sessões pela internet, participar mesmo, mandar e-mail para vereador, cobrar, gente, cobrar e dar sugestão. Não é só reclamar, você pode dar sugestão, como eu disse,
de uma podóloga, que você vai falar, mas o que tem a ver podologia? Tudo a ver com saúde. E ela foi até a Câmara Municipal falar na tribuna livre a respeito disso, explicar para as pessoas que podologia não é meramente estética, tem a ver com saúde. E ela estava certa. O pessoal, mesmo que fica conversando, presta atenção, né? O próprio presidente da Câmara, o Martelo, falou também que ele é sido frequentador de podólogo para manter a saúde dos pés em dia. Beleza? Tá dado o recado e vamos lá para o programa que vai... Olha, gente, começou tudo começou na sessão de hoje, dessa quarta-feira, com o pedido de apoio ao seu projeto que o vereador Kleber Ribeiro fez. Ele é um cara de direita, né? Polêmico pra caramba, né? Eu gosto de gente polêmica, não sei porquê, mas enfim, e ele tem um posicionamento e é duro, e vem um embate dessa polarização nacional que hoje percorre as assembleias legislativas e está entrando fortemente também nas câmaras municipais. A gente está vendo isso pelos projetos desses novos vereadores, principalmente os mais jovens, que são de direita, são mais conservadores, têm ideias conservadoras, e desses outros que têm ideias, não diria, eles usam a palavra progressista, mas eu não concordo, não tem nada de progresso nisso, nada. Não tem nada de progressista, a palavra está extremamente equivocada. São pessoas que acham que as coisas têm que ser diferentes, fim, mas não progressista. Não tem esse papo de ala progressista, não tem. Até porque Marx é de 1700 e Guaraná, até antes disso. E já se provou errado em tudo quanto é canto. Mas essa polarização, ela vai existir, não importa a minha opinião, ela vai continuar existindo, e fica difícil você falar que vai encontrar alguém que vai quebrar isso daí. Até porque eu mesmo tenho dificuldade de falar com alguém que eu vejo que tem uma ideia totalmente diferente da minha. O que eu vou agregar na vida dele e o que ele vai agregar na minha? Nós vamos ficar conversando, não vai sobrar outra coisa que não seja discussão. Por quê? Porque ele não vai querer saber, é cego para isso, né? E eu posso estar cego também, dependendo do assunto, para a ideia dele. Talvez ele seja certo, talvez não. Enfim, cada um vai ter uma ideia, como você está tendo aí ideias diferentes das minhas, né? Mas aqui eu estou falando, então eu posso fazer a minha fala, né? E você pode, é claro, concordar comigo ou não, ou pensar no que eu estou falando, e pelos comentários e pelas respostas que eu tenho, eu também vou pensando, talvez eu mude alguma coisa, porque mudar e reconhecer que não é bem assim. Gente, eu sou do tempo que aquele, como é que é, se beber não dirija? Eu sou do tempo que a gente, não é que bebia e dirigia, a gente dirigia bebendo, né? Logo que saiu a Skol em lata, o pessoal tomava cerveja dirigindo, e ainda jogava pela janela. Vai fazer isso hoje, né? Eu sou de um tempo que se fumava no avião, se fumava no restaurante, depois vieram as alas separando, a ala de fumante e não fumante, só que ninguém explicou para a fumaça que ela não podia invadir a área de não fumante. Hoje você não fuma em lugar nenhum, fechado. Então a gente vai evoluindo. Então aquilo que te parecia certo, que você tinha como certo, que você fazia, hoje você não faz mais, e legal, sabendo que você estava errado, né? Então a gente tem que mudar, tem que aperfeiçoar, mas nem tudo que é do passado, nem tudo que está lá atrás está errado, estava errado, e a gente vai consertando o que é ruim, mas vamos manter aquilo que sempre foi referência de ser uma coisa boa, né? Saudável. Bom, vamos lá. Começou hoje, eu vou colocar aqui, deixa eu diminuir aqui, prestem atenção junto comigo no pedido do vereador Kleber Ribeiro de apoio ao projeto dele, e aí vocês vão pensando aí comigo, pensando a respeito do projeto do vereador Kleber Ribeiro. Vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo, o que ele está propondo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Eu protocolei um projeto, né? Acho que foi semana passada,
Espero em Deus que passe. Conto com o apoio de todos aqui. Até porque para dirigir um caminhão você tem que fazer o toxicológico, né? E se eu perguntar ao vereador Edmilson se ele entraria em um avião a qual o piloto fosse um drogado, eu tenho certeza que ele não iria fazer isso. Então logo eu penso que como as nossas crianças são tão importantes quanto a nossa própria vida, porque elas são o futuro desse país, eu também acho necessário o professor fazer toxicológico para poder dar aula. Até porque a gente não vai querer um drogado dando aula para os nossos filhos. E se falar que não tem professor drogado, aí, meu amigo, eu consigo indicar alguns. Porque eu fui da rede pública e eu tive muitos professores que gostavam de usar maconha. Então, assim, não é legal, né? Então, esse projeto eu propus, eu acredito que a esquerda, a direita, vai entrar em um consenso aqui, porque a gente não quer, né? Que um professor... não, é outro. Agora é toxicológico, né? Aí você tá vendo. Aí ele fica conversando lá, todo mundo pode conversar, mas na hora que sobe um esquerdista aqui pra falar, eu tenho que ficar quieto. É por isso que eu tenho sempre desrespeitado os senhores quando vocês sobem aqui, porque eu sou desrespeitado. Eu respeito quem me respeita. É isso aí, toxicológico para professor aqui em Guarulhos. Eu acho que é mais do que sabido aí pelo... Bom, vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui, né? Vamos fazer uma pausa, porque por conta desse projeto, né, na verdade, quem estava na galeria? Vamos lá. Teve vereador que achou que não foi legal o negócio de falar de droga, porque aí começou um embate, né? Esquerda e direita falando de droga. Alguns vereadores fizeram um chamamento dizendo o seguinte: olha, o presidente da Câmara recebeu hoje, está aqui, ó, alunos da Escola Estadual José Costa Bolsinhas, né? Que foram recebidos pelo presidente Martelo em mais uma edição do programa Visita Guiada. E ali estavam professores e esses alunos, adolescentes. E aí teve vereador que falou, vamos falar de droga, algum falou de tirando um sarro, outro dizendo que é normal, que não é, que pode, enfim. Esse embate na presença de adolescentes incomodou alguns vereadores e pior que isso. Nessas falas, eu vou até colocar aqui, eu vou dar uma adiantada. Vamos lá. Edmilson, que tem professores que usam droga sim, até porque você vai naquelas manifestações que a CUT faz, um monte de professor, você vê aquele cheiro de maconha lá no meio dos professores, vocês sabem disso. A minha mãe é professora, não sou... Saber o cara que mais falando, né? E aí começou um embate, por quê? Pelo líder da bancada do partido, né? Fernanda Curti, do meu partido. Ok, tem a palavra. E Kleber Ribeiro. Senhor presidente, senhores começaram vereadores. a se estranhar. Isso aqui não, essa parte não. Vossa Excelência não é... Mas aí veio... Porque nessa parte dos vereadores estão falando, aconteceu que os alunos estavam se retirando do plenário, né? E aí vem aqui tomar as medidas necessárias. Presidente. Eu vou fazer uma pausa aqui. Deixa eu voltar para mim. O vereador Kleber Ribeiro, né, teria ido falar lá na parte externa da Câmara, já na parte externa, com os adolescentes, com os professores, explicando que droga é ruim, tal, não sei o quê. E a Fernanda Curti, nessa fala, quer as imagens, porque ela disse que o vereador, na verdade, ele está dizendo que falou uma coisa, e ela disse que ele teria ido constranger os alunos e os professores. E aí começou o pau na geral. Vamos lá. Bem, na Câmara Municipal é gravado. Deixa eu fazer o corte. Então, aqui. se tiver imagens e Vamos lá. E aí começou o pau na geral. O presidente, ele interrompeu a sessão durante um tempo, porque aí começou o bate-boca. Nessa parte, nós não temos o áudio, né? Nós não temos o áudio, porque os microfones estão desligados. Mas aí entra o trabalho de quem? Vamos ver de quem entra o trabalho? Entra o trabalho da imprensa, porque a imprensa estava lá. E quem estava lá era a minha querida Renê, né?
A Renê do Cidade Live, Rede Cidade Live, esteve lá, ela conseguiu gravar, passou até para o Roberto Samuel, eu vi no vídeo da TBL do Roberto Samuel, liguei para ele falou assim, olha, eu estou te passando o vídeo, mas foi a Renê que me enviou. Então, agradeço tanto ao Roberto, né, por ter me mandado, e agradeço mais ainda, é óbvio, a Renê, porque falei com ela e ela autorizou que eu usasse aqui o vídeo. Aliás, Renê, pega uns lances sensacionais. Parabéns pela juventude que está entrando na mídia, né? Já está há um tempo, mas eu falo juventude porque eu estou com 65, né? Tanto eu quanto o Carleto, a gente foi um dia colocado como decanos, né? Na área de mídia em Guarulhos, mas parabéns porque tem feito um excelente trabalho. Todos, cada um faz do seu jeito e a gente vê representados todos os gostos na nossa mídia atual. Vamos lá então ver esse vídeo que a Renê fez desse bate-boca. Vamos lá, acompanhe comigo. Você que abaixou, você é moleque, as crianças vão ser respeitadas, as crianças vão ser respeitadas aqui dentro. Vai incentivar os atletas, tua pai e tua mãe, vai ter o pai e tua mãe incentivador. Você para com essa barbaridade, as crianças, os professores foram falar para as crianças que não pode usar droga. Os professores saíram falando que tiveram que explicar para as crianças que usar droga é errado, que a senhora subiu aqui, a senhora e o outro, e ficou falando que usar droga é a mesma coisa que beber água. Ah, pelo amor de Deus. Bom, esse é o vídeo mais curto, mas tem um outro, que esse aqui vai dar quase 2 minutos. Acompanhe também esse vídeo, vamos lá acompanhar, ver como é que foi aí nesse bate-boca. Vamos lá. Você está falando com uma vereadora, você não está falando com a prefeitura, não está falando cansado aqui. Eu tô cagando. Você me respeita. O problema é seu. Então tá bom? Desrespeitou os caras. Você desrespeitou as crianças. Eu luto com as crianças. Eu luto por elas. Eu não incentivo ninguém a usar droga. Eu não incentivo ninguém a usar droga. Eu vou acusar de monte de coisa. Você que me pirraçou no microfone. Não pirraçou? Eu preciso ser respeitada. Você me falar, eu sou da marcha da maconha, que a cannabis isso, que aquilo, que outro, papapá. Fala de Nova York. Fala do óleo, seu descontrolado. Descontrolada é a senhora. Descontrolada é a senhora. Descontrolada. Incentivar a criança a usar droga, falar que a droga é perfeita e maravilhosa. Meu tio morreu, poxa! O meu tio morreu! O meu tio morreu por traficante vagabundo! O meu tio morreu por traficante vagabundo! É grave incentivar essa menina aqui dentro! Por quê? Quando você sobe aqui, não levei! Pode ficar contra mim, não tem problema! Eu pelo menos tenho moral! Eu nunca incentivei criança. Olha só. Não. Eu não vou deixar as crianças serem desrespeitadas. Quem vai deixar? Quem vai deixar? Porque você não fala com as crianças. Seja homem nada. Não é não. Sai daqui, ele faz esse desrespeito aqui e tira ele do cenário. Tem que aprender a respeitar a vereadora que vem. Bom, e aí o vereador Edmilson, né, do PSOL, entrou em cena também, pedindo que a Comissão de Ética abra um processo de cassação do mandato do Kleber Ribeiro, porque toda a sessão polemiza e tal, mas não é bem assim, né? Ele é provocado também, e aí ele responde. Como eu disse, ele vai no embalo, é um jovem, tá cheio de testosterona, cheio de vontade e vai para cima, tem jeito. O Edmilson já é mais calejado e tal, vereador já de vários mandatos, dá uma provocada a mais, a Fernanda Curti também é nova ainda, e também vai para cima, enfim, e aí começam essas barbaridades e no fim deixa eu vir mais para cá, aqui, aí. E começa a confusão, né? Uma confusão que acabou, mesmo assim, teve sessão, foram aprovados alguns projetos, mas enfim, a sessão acabou
dessa forma lamentável com esse bate-boca e eu vou dizer para vocês, não dá para saber quem está certo, quem está errado no bate-boca e na forma, né? Mas dá para se ter uma ideia com relação ao conteúdo. Eu vou falar primeiro desculpe, sobre o projeto do vereador. Eu fiquei pensando muito nisso daí. Nós temos OAB, né? Como é que funciona o sistema no Brasil? O camarada se forma em direito, ele é bacharel em direito, ele não é advogado. Ele só é considerado advogado depois que ele faz o exame da ordem, o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é isso? Ele não pode advogar, ele não pode atuar em processo sem ter a carteirinha da OAB, sem ele fazer o exame da OAB. Diferente, quer dizer, olha o cuidado que se tem com aquilo que se chama de judiciário, né? Ou do direito, do processo legal. Vamos lá, o cara se forma em medicina. Ele vai, no dia seguinte, ele vai atender no hospital. Faz a residência e vai embora. Não existe esse exame tão difícil quanto da OAB para a classe médica. Então o cara já sai como doutor e vai clinicar. E aí você tem faculdades e faculdades, formações e formações, profissionais e profissionais. Então você tem o bom profissional e tem o mau, em todo o segmento, toda a área. Mas o cara que está cuidando da sua vida não tem o mesmo funil, a mesma peneira, a mesma comprovação exigida de seu profissionalismo, como tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que cuida do seu direito, mas e da sua saúde, né? E da sua vida, quem é que cuida? Não tem uma prova tão difícil quanto essa. É esquisito, não é? E aí, vamos embora. Nós temos o projeto do vereador que é fazer exame toxicológico. Tá, eu sou motorista, né? Minha carteira de habilitação, minha CNH é A, eu posso dirigir caminhão, né? E por conta de drogados, eu não me drogo, mas por conta de motoristas de caminhão, nem dirijo caminhão, mas posso dirigi-lo, porque eu tenho habilitação para isso. Mas o camarada que está trabalhando hoje debaixo de drogas para ficar na estrada, ele fez o quê? Ele fez com que todos os motoristas, uma minoria que se droga e dirige, essa minoria causa acidentes e por conta dessa minoria se chegou ao consenso de que todos aqueles que têm carteira profissional de habilitação têm que fazer a cada 2 anos o exame toxicológico. Então euzinho aqui, já fiz o meu, tenho que ficar de olho para de 2 em 2 anos fazer o exame toxicológico. Num primeiro momento, eu fico indignado, por quê? Mas eu não sou drogado. Por que eu tenho que provar que eu não sou drogado para continuar com a minha carteira? Porque eu tenho a possibilidade de mudar minha carteira, a categoria dela e não fazer o exame. Peraí, mas eu vou perder um direito meu, né, de ter a carteira de motorista como profissional por conta do cara que está errado? Então, percebe como é que fica uma coisa bem estranha? Então, o Maurício, num primeiro momento, fica indignado. Eu tenho que fazer um exame toxicológico por conta do lesado lá que usa droga, dirige caminhão e causa acidente. Só que aí vem o racional, depois, né, da inflamação, depois da explosão, vem o racional. Peraí, Maurício, você está falando, mas não tem outra forma de você resolver esse problema. Então, em função das vidas que serão salvas, eu vou acabar fazendo o quê? Vou me curvar ante a necessidade de, mesmo no dirigir o caminhão, cada 2 anos, fazer o teste para não perder o meu direito à carteira profissional. Entendeu? Você entrar num banco, por exemplo, ou num estabelecimento comercial, por exemplo, que tem uma placa dizendo que, olha, esse estabelecimento tem o cofre boca de lobo e o gerente não tem a chave. Que me interessa essa informação? Para que está lá essa informação? Para o bandido. Está lá para o bandido. Então o dono do estabelecimento comercial está dando uma informação
Não é para todo mundo, está dando informação para o bandido. Por quê? Porque a gente está vivendo um estado de violência, então você tem que colocar um cofre boca de lobo, explicar para o bandido, olha, não adianta porque ele não vai conseguir. Por quê? Porque quando não tinha essa informação, o gerente acabava às vezes sendo morto ou torturado para abrir um cofre que ele não conseguiria. Percebe que a gente está vivendo um mundo que está tudo meio de ponta cabeça, o rabo está abanando o cachorro? A gente está vivendo esse momento. Então a proposta do vereador Kleber é o quê? Que os professores façam, a cada 2 anos, como qualquer profissional normal, no caso dos motoristas, ou exigência de algumas empresas, faça o exame toxicológico. Eu concordo com esse projeto, de verdade, eu concordo. Ah, mas e o professor? A dona Laurita, minha professora, minha primeira professora do Santa Catarina, e a Olga, né? A dona Nidelce, a Sureia Abdala, que foi diretora e professora, o Manuel, que me dava aula de música, e essa gente maravilhosa que eu conheci como grandes professores, quando eu penso neles, né? Marcos Magnoni, professor de educação física, excepcional, quando eu penso nessas pessoas, a gente vai ficar o quê? Meio que indignado de fazer esse cara fazer o exame toxicológico. Pô, a gente sabe que são pessoas extraordinárias. Mas aí, depois dessa indignação, vem o racional. Existe uma minoria que se droga e que está dando aula, está lidando com jovens, com crianças, e você não entende o que ele está falando lá. Você não sabe o que ele está falando em sala de aula. Você não sabe o que ele está falando com um aluno ou outro, porque a gente tem os alunos que se identificam com os professores, alunos que se apaixonam por professores, tudo isso a gente já sabe, né? Tudo isso a gente já sabe. Então você tem essa situação que você não quer ter alguém que use e ache normal usar droga dando aula para criança. Então aí, no primeiro momento, como motorista que sou, categoria profissional, me sujeito a isso para evitar o mal de outras pessoas que eu não faço a menor ideia de quem sejam, mesmo não gostando de fazer. Mas o não gostar do Maurício, ele tem que ser sobreposto pelo Maurício social, de entender que essa minha indignação tem que ir embora para dar lugar ao Maurício, que como ser social tem que resolver um problema de motoristas que se drogam e causam acidentes. Da mesma forma, os professores que não se drogam, eu acredito que devam colocar essa indignação de lado e se transformar em professores com dever social de participar, né, de uma possibilidade, de uma fórmula que se encontrou para que aqueles maus profissionais sejam colocados para fora. Você não tem hoje um monte de cara com mochila de entregador de iFood, de comida, e que está, na verdade, assaltando? Para mim, tem que ter uma solução para isso. De repente, uma pena dobrada, se for pego o assaltante se fingindo de entregador de comida, ou de quem trabalha numa empresa de comunicação, ou numa empresa que vai medir a luz, que vem... Talvez seja isso. Enfim, são várias as possibilidades que a gente é obrigado a encontrar por aquelas pessoas que no meio da sociedade são nocivas e que se utilizam das boas pessoas, das profissões boas, né, para poder colocar o mal. Não é isso? Eu vou um pouquinho mais longe com relação à droga. O cara que se droga e acha legal e acha normal, ele não vai parar de usar droga e ele vai sim falar bem da droga, é um mal barato, é bacana, é legal. Qualquer lugar que ele tiver. E ele vai se sentir descolado e ele vai fazer isso. E eu vou falar para vocês, a droga é uma droga mesmo. E você só vai entender isso quando você passar no centro de São Paulo e passar pela Cracolândia, né? Eu vi na adolescência amigos meus, nossa, Mauricião, tomou muito porre, lá e vai lá, toma umas cachaças, o pai nem pôde saber, nossa, e aí você vomita, passa mal, jura por Deus que nunca mais vai fazer aquilo, e passa 15, 20 dias, você faz de novo, toma...
Tudo isso são experiências que a gente tem, que não são nada legais. Graças a Deus eu passei por elas sem nenhuma sequela, mas eu tenho amigos que se voltaram para o alcoolismo e não estão aqui mais comigo. Pelo alcoolismo foram embora jovens. Pelo uso de drogas mais pesadas, outros foram mais jovens ainda. Mais jovens ainda. Perdi amigos para as drogas, em acidente de carro, porque estavam drogados. Sabe? Então você percebe que a gente tem que tomar uma atitude e às vezes, mesmo não gostando, porque elas nos afetam, né? essas resoluções, essas decisões que buscam dar solução a um problema, eu acho que a gente tem que tirar o ser único da frente e colocar o ser social. Olha, eu vou fazer isso, não gosto, não quero, mas em prol da sociedade, em prol do coletivo, eu sei que eu vou produzir um bom resultado, né? Só que, enfim, vamos voltar lá para o bate-boca. Tivemos esse bate-boca entre os vereadores, polarizando de novo, pedido de cassação feito pelo Edmilson do Kleber Ribeiro, que a gente vai ver como é que será o desdobramento de tudo isso, e eu lamento pelo ocorrido, espero, olha, o Martelo, eu já falei aqui em alguns programas, ele tem que comer um dobrado porque ele está sendo... Eu não conhecia esse lado do Martelo, não sei, acho que talvez a idade, ele está sendo um gentleman, ele está conseguindo controlar, não explodir. Tem hora que ele fica, quando ele trava os dentes, eu sei que ele está nervoso, mas ele está conseguindo se manter num papel que eu tenho certeza, casa exatamente com o que eu estou falando. Não é o que ele gostaria de fazer, não são as atitudes que ele gostaria de ter, mas em prol de manter a unidade do legislativo, a saúde, né, do legislativo, ele está se comportando diferente do que ele é. Um cara explosivo, né, que além da idade também está cheio de testosterona, né, e responde às coisas de forma mais dura. Já vi o Miguel em várias situações, né? E eu estou realmente conhecendo um cara novo, que se preparou muito para estar hoje nessa presidência, que eu julgo ser uma das presidências mais difíceis. Gente, eu sou 40 anos jornalista em Guarulhos, tem muito vereador lá que quando entrou na Câmara e veio falar comigo, eu já conhecia a Câmara há 10 anos, 15 anos. Essa juventude, então, a gente já conhece isso daí, sabe... conhece todos os bastidores disso. Uma Câmara que a gente fazia lá na Praça Getúlio Vargas, no meu caso, tem gente que ia até antes, em outros locais, mas na Praça Getúlio Vargas, e a gente já sabia como é que funcionavam as coisas, a gente tinha uma proximidade muito maior com os vereadores, né? E eu vou te falar, a gente sabe disso. Eu tenho só que lamentar pelo ocorrido, mas encerrar dizendo o seguinte: essa polarização que a gente tem como nociva é nociva, mas ela não vai se encerrar, porque ela vai defender, uma ala vai defender uma coisa e a outra vai defender a outra, e são coisas que não se juntam. Não existe como encontrar uma banda de negociação nisso, né? São extremos. É um falando contra a droga e o outro defendendo que as pessoas usem droga. Eu não aconselho ninguém a usar, e tudo que puder fazer para ser contra, eu sou a favor. Eu já tive a falsa sensação, durante um tempo. Você tem, para fechar o programa, para te explicar melhor, você tem o combate às drogas. Olha só como é meio que paradoxo, né? O combate às drogas é o que deixa a droga mais cara. O combate à droga, né, o policiamento em cima das drogas é o que determina, a proibição dessas drogas é o que determina o seu alto valor. O tráfico, né? O não poder, o uso ilegal é o que deixa essa droga mais cara e muito mais violência. Quase 80% dos casos que a gente tem de violência
né, com morte, tem droga no meio. Então, a gente vai entender que, bom, se a gente deixar isso legal, cai por terra o tráfico, cai o preço e cai a violência. Alguns países, algumas cidades dos Estados Unidos, alguns estados já fizeram isso e durante um tempo acharam que estava dando certo, mas não deu. Hoje eles estão colhendo frutos bem podres daquilo que eles esperavam um resultado diferente. E aí eu pergunto, se a gente já tem a experiência negativa em tantas localidades, como é que a gente vai trazer isso para a nossa realidade? Então, eu mesmo que já imaginei que deixando a ilegalidade, né, tirando a droga da ilegalidade, nós resolveríamos o problema. Não resolvemos o problema, continuamos com o problema existindo e pior, com cracolândias crescendo exponencialmente, muito maiores do que a gente já tem hoje. Pode ter certeza disso. E acabando de destruindo muitas famílias. Eu vou dar uma dica de um filme que tem na Netflix, né? Deixa eu ver o nome aqui. Na Rota do Tráfico. Na Rota do Tráfico. Na verdade, o título original, se você traduzir exatamente do inglês para o português, ele seria Correndo com o Diabo. É um filme com o Nicolas Cage e o Lawrence Fishburne, aquele que fez o Morfeu em Matrix. Eu gosto muito daquele ator. É muito bom, assista. Você vai pegar direitinho. Eles fizeram um filme, né? E nesse filme mostra como é feita a produção e quem produz a pasta base de cocaína, o trajeto que ela faz até chegar nos grandes centros e a evolução do seu preço. Quer dizer, alguma coisa de $1.000 que chega a $50.000. Que produto que você fabrica que você tem um custo de 1.000 e vende por $50.000? Não tem. Não tem. Então a droga ela movimenta muita grana. Pela proibição. Vamos diminuir, vamos tirar da proibição e acaba. Não acaba com a violência, não acaba com o alto custo e gera problemas ainda maiores sociais que é, na verdade, a multiplicação do número de zumbis, humanos, zumbis, que estão aí perambulando pelas cracolândias e trazendo todo tipo de problema. Ou seja, não é uma boa solução. Não é uma boa solução. Então, é isso. Cada um tem uma opinião. Eu espero que você reflita sobre isso. O que você acha? Você acha que os professores deveriam passar por um exame desse? Você acha que os profissionais, até mesmo da área da saúde, médicos, deveriam fazer exame toxicológico? Você acha que existe uma gama de profissionais que lidam com o público que deveriam passar por isso, a exemplo do que já ocorre com o motorista profissional? Você acha? Vamos pensar nisso? A gente pensa e nos próximos programas a gente vai, não necessariamente no próximo, mas futuramente, quando eu tiver com o meu programinha para a gente colocar um monte de gente aí na telinha, um monte de quadradinho, vamos buscar essa discussão e saber o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, porque afinal de contas somos uma sociedade, somos sócios nessa empresa chamada Guarulhos, é a nossa Guarulhos S.A. Beleza? Falou, gente. Obrigado e até uma próxima. Espero que vocês curtam, compartilhem, indiquem aí, que a gente vai crescendo devagarzinho. Não temos pressa de nada, não. Tudo a seu tempo. Tá bom? Tchau.